quando a gente fala de New England Patriots, a gente precisa lembrar que essa conexão com o Brasil, ela já existia muito tempo antes da NFL chegar no Brasil, né? Existe alguns fatores que nos levam a entender o porquê que isso acontece. O primeiro deles, a região de New England é a maior concentração de brasileiros morando no exterior, nos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa região de atuação nos Estados Unidos é composta por 6 estados. Geralmente, os outros times da NFL, eles não têm essa mesma área de abrangência, né? Então, a gente tem essa concentração. As pessoas lá, elas têm a oportunidade de ir no nosso complexo, de conhecerem o Patriot Place, de conhecerem Gillette Stadium. A gente tem jogos do nosso time de futebol, que é o New England Revolution. Então, tudo isso eu acho que ajudou muito nessa ligação maior com o Patriots e com o Brasil. Olá, tudo bem? O CB Esportes Podcast chega com uma edição especialíssima. Não é especial não, é especialíssima. Porque hoje a gente vai falar de futebol. Não é o futebol brasileiro, futebol com bola redonda. A gente vai falar do futebol americano com bola oval. E a gente tem a honra de receber a gerente de negócios do New England Patriots. Eu não consigo falar, Arthur, que nem o cara da ESPN, o Paulo Antunes, mas é o New England Patriots. Eu estou ao lado de um dos grandes especialistas, nosso especialista do Correio Brasiliense em NFL, cobriu a primeira partida da história da NFL no Brasil, lá na Neoquímica Arena. O Arthur Ribeiro vai estar conversando com a Lara Magalhães, gerente de negócios do New England Patriots. Ela é mineira, aí pra galera de Minas Gerais, do estado de Minas, aí, nossos parceiros no ataque também. Ela veio falar aqui com a gente sobre o New England Patriots. Para começar, Arthur, eu não vou deixar você falar primeiro, não. Primeiro ela. Eu queria que você falasse pra gente sobre a tua história e por que essa ligação com o New England Patriots. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção. Eu amo Brasília, então, apesar de ser mineira, tenho um pezinho aqui em Brasília também. Então, fiquei muito satisfeita, né, quando vocês aceitaram nos receber. Muito obrigado. Bom, a minha história com o New England Patriots começou em 2019, precisamente numa esfera profissional. Porque eu morei nos Estados Unidos, na região de New England, com os meus pais, desde os meus 14 anos até os 20. Durante esse tempo, eu fui cheerleader na escola que eu estudava lá, na nossa Regional High School. E nessa escola, eu tinha uma técnica que foi a pessoa que me descobriu no cheerleading. Antes eu jogava só vôlei. Ela me trouxe para o cheerleading, me ensinou tudo sobre cheerleading. Só que ela era fanática pelo New England Patriots. E os meus pais trabalhavam muito, né? A vida do imigrante nos Estados Unidos. E ela realmente foi quem me ensinou tudo sobre a dinastia Patriots, sobre os jogadores, sobre a essência de New England, como que a gente realmente torcia para o Patriots. E eu fiquei muito mal acostumada, porque a gente sempre ganhava. Então, eu peguei aqueles 20 anos ali da nossa dinastia e ela, todo final de semana, era assistir jogo na casa dela, com os filhos dela. Ela fala até hoje que eu sou como se fosse uma filha para ela. Eu ficava muito tempo na casa dela mesmo. E eu aprendi tudo sobre Patriots desde os meus 15 anos de idade. Em 2019, eu enviei um e-mail para Tracy Sermonte, que na época ela era a diretora das cheerleaders do Patriots, porque eu estava atuando como dirigente de cheerleaders do Cruzeiro Esporte Clube em Belo Horizonte. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e aí eu fui perguntar para ela, eu vou mandar um e-mail, quem sabe eu posso melhorar, né, o que a gente está fazendo aqui no Cruzeiro. Ela não só me respondeu, como me convidou para integrar a equipe de cheerleaders do New England Patriots. E aí eu passei por um processo, fiz seletiva, no primeiro ano não deu certo, né? Eu ainda não estava preparada.
Fui no segundo ano, veio pandemia, mas aí na terceira vez, que a gente conta como se fosse segunda, porque ano de pandemia não conta. Eu realmente fui a primeira a entrar, falei, não, esse ano eu vou me tornar a primeira cheerleader brasileira da história do Patriots. E foi assim que o meu caminho profissional dentro do Patriots começou, na sideline. Que legal. Muito bacana. Arthur, eu vou avançar algumas jardas nessa partida daqui. E jogar a bola pra você. Não, claro, a gente teve o primeiro jogo da NFL aqui em São Paulo. E como que você vê isso como um avanço? Porque, assim, eu sempre gostei dos esportes americanos, assim, são mais de 10 anos. Eu lembro, assim, quando tava na arquibancada e tava pra começar, ficava emocionado. Me lembrava eu criancinha assistindo no sofá de casa com meus amigos. E chegou no Brasil, finalmente. E a gente, como fã, quando a gente tem a proximidade maior, por exemplo, a NBA já veio pro Brasil há alguns anos atrás. E a NFL demorou esse tempo, mas chegou. E aí, como que isso muda, assim, pra vocês, principalmente pensando em expandir não apenas o Patriots, mas a NFL no geral, pro público brasileiro? Então, quando a gente fala de New England Patriots, a gente precisa lembrar que essa conexão com o Brasil, ela já existia muito tempo antes da NFL chegar no Brasil, né? E isso, existe alguns fatores que nos levam a entender o porquê que isso acontece. O primeiro deles, a região de New England, é a maior concentração de brasileiros morando no exterior, nos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa região de atuação nos Estados Unidos é composta por 6 estados. Geralmente, os outros times da NFL, eles não têm essa mesma área de abrangência, né? Então, a gente tem essa concentração. As pessoas lá, elas têm a oportunidade de ir no nosso complexo, de conhecerem o Patriot Place, de conhecerem Gillette Stadium. A gente tem jogos do nosso time de futebol, que é o New England Revolution. Então, tudo isso eu acho que ajudou muito nessa ligação maior com o Patriots e com o Brasil. Sem contar a era Tom Brady e Gisele, né? Então, assim, a gente também teve uma exposição muito maior na época que eles estavam no New England Patriots. E aí, vindo para o Brasil, 2 anos atrás, a NFL ela começou a fazer essa expansão global através do seu Global Markets Program. E o Patriots inicialmente escolheu a Alemanha, e escolheu a Alemanha porque nós tivemos um jogador alemão, né? Então, Sebastian Vollmer jogou para o New England Patriots e é uma grande figura dentro do New England Patriots que tem uma conexão muito grande com a Alemanha. E depois veio o Brasil. Então, hoje, o Patriots ele não está presente somente no Brasil e na Alemanha. Nós estamos em expansão. Então, nós também temos os direitos do mercado suíço e do austríaco. Então, hoje, nós trabalhamos com 4 mercados internacionais, o que é muito legal. Quando a gente fala especificamente de Brasil, assusta um pouco, porque o crescimento do nosso mercado, ele está sendo gigantesco em tempo recorde. E isso nos deixa, assim, extremamente felizes com tudo que está sendo feito. Porque quando o Patriots me chamou de volta para assumir esse cargo e gerenciar a nossa expansão no Brasil, eu já vim com um monte de ideias, né? Cresci aprendendo sobre Patriots, cresci assistindo jogos, acompanhando o time, fui cheerleader. Então, quando você tem essa bagagem, você quer compartilhar com todo mundo. E hoje, realmente, é o que eu mais faço, é compartilhar tudo que eu aprendi de Patriots com o nosso torcedor brasileiro. E uma das coisas que eu falei, olha, o Patriots ele não vai ficar somente Rio e São Paulo. Porque geralmente os times que vêm de fora, eles têm essa visão de que o Brasil são apenas Rio e São Paulo, né? Sim. Então, uma das nossas propostas no Patriots é que a gente esteja atuante em todas as regiões do Brasil. Porque aí sim, a gente vai para o Nordeste, a gente vai para o Sul, a gente vai para o... Estamos aqui, né?
Sudeste. Então, os próximos 5 anos que nós temos os direitos do mercado brasileiro, pode ter certeza que a gente vai estar em cada cantinho do Brasil. E como que funciona essa questão dos direitos de mercado? Porque, se não me engano, também os Dolphins também têm esse direito aqui. E, querendo ou não, é um rival de divisão, né? Sim. Então, como que acontece isso, assim? Vocês dividem, tem um contato entre a parte do Patriots e a parte do Dolphins? Como que funciona isso pro público geral? É uma excelente pergunta, né? E aí eu vou falar exatamente do que a gente faz dentro do Patriots. O Patriots, ele sempre teve um carinho muito especial pelo torcedor brasileiro. Nós fomos o primeiro time da NFL a ter um site em português. Nós temos um podcast chamado Semana Patriots, que acontece as gravações toda semana no nosso estádio. E eu também participo de onde eu estiver no Brasil, ou às vezes estou na Alemanha também, ou Suíça, ou Áustria. Mas a gente sempre teve esse cuidado desde antes de termos os direitos do Brasil. Então, quando a gente fala do projeto New England Patriots para o Brasil, a gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente já sabe tudo que o nosso torcedor ele gostaria de ter. E cada vez que a gente vai para uma outra região, a gente aprende uma coisa nova, que pode contribuir muito para que a gente possa fazer mais e mais coisas no Brasil inteiro. Eu não posso falar em nome do Dolphins porque eu realmente desconheço o planejamento que eles têm. Mas o nosso planejamento no Patriots, ele é realmente de trazer cada vez mais a essência de New England para perto do nosso torcedor. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu vou tentar marcar um touchdown aqui. Você falou em ideias e falou nos anseios do público. E aí, mais especificamente sobre os anseios do torcedor do New England Patriots. Vem jogo do New England Patriots por aí no Brasil? Bom, eu tento desviar todas as vezes dessa pergunta, porque ela realmente não é uma responsabilidade do New England Patriots. Como isso é uma decisão, né, da própria liga, onde a NFL gostar ou quiser que nós jogamos, a gente vai jogar. Entendi. E até uma questão, porque quando anunciaram o jogo, eu lembro que muita gente ficou, vai ter que ser o Patriots, porque justamente tem esse vínculo, assim, que é até inexplicável, mas, assim, não inexplicável, como você falou, tem a questão da Gisele com Tom Brady, a dinastia, que foi, assim, o momento onde o futebol americano chegou mais firme no Brasil, assim, mas é curioso. Mas, no geral, além de partidas, quais são os planos do Patriots aqui no Brasil e também em Brasília, assim, as ativações que a gente estava falando antes de começar a gravar? Excelente. Bom, nós já estamos presentes, estivemos em São Paulo com a nossa primeira Watch Party. Então, nós trouxemos 2 lendas do Patriots, Stephen Gostkowski e Malcolm Butler, para que eles pudessem vir e ter aquele momento com os nossos torcedores. Foi muito legal, muito bacana, uma atmosfera 100% o que seria se a gente estivesse assistindo um jogo no Gillette Stadium. Inclusive, vários dos nossos torcedores, eles relataram isso, né? Que parecia que eles estavam dentro do Gillette Stadium. Então, nós trouxemos as nossas cheerleaders, o nosso mascote, trouxemos ex-jogadores e fizemos literalmente a festa do New England Patriots em São Paulo. Essa festa, ela deu origem para a segunda festa que vai acontecer em Belo Horizonte. Então, dia 1º de dezembro, nós já temos a nossa segunda Watch Party, agora na minha casa, em solo mineiro. Em Brasília, nós temos a grande honra de estar fazendo a nossa primeira ativação com a CBF. Nós estaremos fazendo o encontro dos nossos 2 mascotes, então Canarinho e Pat Patriot. Pat Patriot já está em Brasília. Além disso, a gente também está desenvolvendo uma parceria com a CBDU para a gente estar presente cada vez mais nos jogos universitários. Como é que você está falando aí no encontro do Pat Patriots e o Canarinho, né, da CBF?
Tem um pouco também, tem um pouco a ver com a Copa de 2026 também, porque o Gillette Stadium acho que vai receber de 7 a 8 partidas da Copa do Mundo e de repente, quem sabe, pode virar a casa da seleção, né? Exatamente. Nós estamos trabalhando muito com esse auxílio, né, mútuo. A gente entende que é importante a gente apoiar o futebol, justamente porque nós receberemos algumas das partidas e algumas muito importantes, as quartas de finais, Sim. acontecerão no Gillette Stadium. E aí, realmente, seria bem legal se a gente pudesse ver a seleção nas quartas de finais, né? Não somente no estádio, mas de repente usando a estrutura também do Patriots. Isso, pra a gente tá conversando, né? E a nossa intenção realmente é apoiar o Brasil. Como o Brasil sendo nossa casa, a gente vai receber o Brasil da melhor forma possível no Gillette Stadium. Eu pensei que New Jersey era a cidade com mais brasileiros. Você falou que New England tem muitos brasileiros, né? É mais até, né? Então, New Jersey não faz parte... o estado de New Jersey não faz parte da região de New England. Isso, é um outro estado. Isso, né? Mas quando a gente fala de estados especificamente, a gente tem Massachusetts, que realmente, assim, lidera. A gente tem algumas cidades da Flórida que também são muito populosas por brasileiros. E a gente tem New Hampshire, por exemplo, temos cidades ali que tem bastante brasileiro. Connecticut também é um outro estado. E aí, quando eu falo dos 6 estados, eu estou me referindo a todos esses estados. Entendi. E também é legal mostrar assim como que o Patriots vem chegando no Brasil e o Brasil com moral, porque em São Paulo veio o Malcolm Butler e o Gostkowski. Pra quem não sabe, são responsáveis por aí 3 dos Super Bowls do Patriots, né? Assim, o Malcolm Butler com aquela interceptação contra o Seahawks e o Gostkowski com seus field goals ali. Então, mas além dessas ativações assim de público também, vocês têm pensamentos para trazer mais os jogadores, assim, criar jogadores de futebol americano no Brasil? Hoje a gente tem só o Cairo Santos representando a gente na liga. Então, tem esse pensamento também em relação a formar atletas? Eu acredito muito que isso seja um processo natural. A expansão da liga, a expansão dos times, os direitos de trabalhar em cada um dos mercados, eu acho que vai ser uma seleção bem natural. O Patriots, ele está conversando com a CBFA, né, que é a Confederação Brasileira de Futebol Americano, para que a gente possa apoiá-los nessa parte de formação. O Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, ele tem uma área de formação que precisa ser direcionada mais pelas próprias confederações. Principalmente agora, o flag football, que é uma das disciplinas do futebol americano, sendo olímpicos, né? Então, a gente acredita muito que o nosso papel é de cada vez apoiar mais, principalmente as iniciativas educativas. É legal, ainda mais que, assim, você também como mineira, o futebol americano no Brasil tem um bercinho em Minas Gerais, né? Assim, tem o próprio Cruzeiro, tem o Galo, que são ali referências no cenário. Dá pra misturar um pouco de cada, ou assim, você percebe que são 2 futebols americanos, digamos assim, diferentes, o brasileiro e o americano? Tem essas questões? Excelente pergunta. Eu gosto muito de falar sobre o desenvolvimento do esporte alinhado à cultura. O americano, ele já nasce com 2, 3 anos, ele já está colocando um capacete na cabeça e já está andando. Assim como nós fazemos com o futebol, né? Hoje, os Estados Unidos, ele tem trabalhado muito essa vertente do soccer, do futebol, tanto que vai levar a Copa do Mundo, etc. e tal. Da mesma forma que eu acredito que o Brasil tem trabalhado o futebol americano. Então eu acho que os 2 esportes, eles caminham em opostos, mas na mesma direção, né? Ali o futebol americano no Brasil tendo uma crescente muito grande e o soccer, o nosso futebol brasileiro, tendo uma crescente gigantesca nos Estados Unidos. Então acho que em questão de desenvolvimento, talvez a gente estaria no mesmo, equiparando ali, né? A gente está conversando então com a gerente de negócios do New England Patriots, a Lara Magalhães. Eu queria te perguntar o seguinte: olhando para o Mané Garrincha, nós temos estrutura para receber um jogo
da NFL, a Neoquímica Arena recebeu. Dá para adaptar direitinho ali, fazer uma partida, quem sabe um dia? Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho. Lógico que depende da NFL. Depende da NFL. Mas assim, com a sua visão mesmo de Vamos futebol. falar assim da minha experiência com o que a gente vê no Gillette Stadium. É um jogo do New England Patriots, né? O Mané Garrincha vai ser a primeira vez que eu vou visitá-lo. Eu nunca fui no estádio ainda. Tá. Então, por enquanto, eu ainda não posso te responder essa pergunta. Legal. E você como brasileiro, assim, quando nas semanas que antecederam ali aquele primeiro jogo em São Paulo, a gente teve algumas situações que para nós foi um pouco chato, que foram das fake news que chegaram lá, né? Que falaram que não podia usar verde em São Paulo porque era coisa atrelada a crime, e aí a gente teve algumas falas preconceituosas de jogadores. E você que tem essa vivência de lá também, como foi para você ver isso acontecendo e também fazer com que isso não chegue ao Patriots, que os jogadores do Patriots, se por um acaso no futuro a NFL quiser que venha ao Brasil, também não cometerem esse mesmo erro, digamos, que os jogadores do Eagles e do Packers fizeram. Nossa, te agradeço demais pela oportunidade de responder isso, porque foi uma das coisas que a gente mais conversou, né, com os nossos jogadores, com toda a nossa comissão do Patriots. E quando a gente fala que New England Patriots tem uma essência diferente, é uma essência de cuidado, é uma essência de atenção, é uma essência de respeito. Então, quando a gente fala da diversidade, quando a gente fala das diferenças ali dentro, eu tenho certeza absoluta que uma das primeiras coisas que, quando a gente for jogar no Brasil, isso vai vir, é um treinamento, é uma questão cultural. Só que isso é tão normal pro Patriots, justamente por já ter toda essa comunidade brasileira morando na região, que eu acho que seria muito, muito difícil disso acontecer. Não falo impossível, né? Nós somos humanos, porém eu acho muito difícil por tudo isso que o Patriots já tem na sua raiz mesmo, sabe? Então, assim, uma das coisas que quando eles vieram, né, nós fizemos várias reuniões, nós trouxemos as nossas cheerleaders, nós trouxemos os nossos ex-jogadores, como você bem pontuou, né, 3 vezes campeão da NFL, do Super Bowl e tudo. Lembrando que o Patriots ganhou 6 vezes, ou seja, metade dos nossos títulos, esses jogadores estavam lá. E assim, pessoas comuns, normais, que têm famílias, que adoraram o Brasil, que estão super animados para voltar, me mandam mensagem direto quando que a gente vai voltar para o Brasil, a gente amou o Brasil e tudo. Então eu acho que existe uma atmosfera muito diferente dentro do Patriots e dentro de tudo que está sendo construído. E aí eu acredito muito que essa conexão, né, com o Brasil mais de longo prazo, de não ser uma coisa tão assim, só agora, sabe? Muitas vezes a gente, no meu lado, assim, de viver nos Estados Unidos, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa só Rio, São Paulo, né? E isso realmente demonstra uma falta de conhecimento. O Patriots não. Dentro do nosso planejamento, nós já temos o Brasil inteiro. Exatamente tudo que a gente está fazendo, todo mundo que está ali dentro já está ciente, já sabe. Então essa parte de treinamento, de cuidado, de preparação, ela é muito grande dentro do Patriots. Como é que tá o feedback de vocês em relação às redes sociais aqui no Brasil? Os seguidores do Patriots, e como é que vocês pretendem bombar mais, né? Turbinar mais ainda esse número de seguidores no Brasil? Desde que o Patriots começou a atuar ativamente no Brasil, nós vimos um crescimento exponencial. Então está sendo muito legal ver esse crescimento, mesmo tendo alguns resultados em campo que nós sabemos que estamos em período de reconstrução. Então, quando a gente fala que o nosso time não está indo tão bem como poderia, e mesmo assim nós estamos crescendo, imagina só quando o nosso time começar a ganhar, né? Então eu acho que essa crescente é importante, a gente acredita muito que nós estamos tendo um diálogo muito forte com o nosso torcedor, o que faz com que ele queira consumir os nossos conteúdos, os nossos produtos, o que a gente posta ali, e eles estão muito engajados.
Então, assim, várias iniciativas que a gente faz foge muito do que os outros times da NFL fariam, assim, sabe? Ah, vou lá fazer uma ação e aí isso, pronto. Não. O Patriots está no Brasil, vamos trazer a nossa ex-cheerleader, única brasileira, para poder gerenciar isso aqui, para ter certeza que tudo que a gente quer, tudo que a gente gostaria de levar para o nosso torcedor, tá chegando nele, sabe? Então, acho que isso é bem legal. Você falou sobre esse processo de reformulação do Patriots, o famoso rebuilding, né, que a gente sempre fala. Passa muito por uma pessoa chamada Drake Maye, que pôde estrear como titular no fim de semana. Você, como torcedora, o que espera desse futuro com um novo quarterback pós-experimento Mac Jones ali, agora tentando organizar a casa e seguir em frente também um novo técnico? Bom, quando a gente vê um menino sendo chamado pela torcida brasileira de Menino Maye, eu acho que isso já cria uma conexão com a nossa torcida gigantesca, né? E realmente ele é um menino e a gente tem que dar a oportunidade, porque esse processo de reconstrução, ele vai demandar um pouco de tempo, um pouco de paciência, e a gente quer crescer. E quem sabe não é a nossa melhor oportunidade agora. Ver ele lançando 3 touchdowns no seu primeiro jogo, eu realmente acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Como são esses períodos de reconstrução, né? Você falou a palavra reconstrução. A minha garrafinha aqui é do Chicago Bulls, ó. Aí toda vez que as pessoas me veem com a garrafinha do Chicago Bulls, me chamam de viúvo do Michael Jordan, né? Então acho que o New England Patriots passa um pouquinho por esse processo também, né? Houve um crescimento, boom, com os títulos do Tom e tal. E agora você falou reconstrução. Uma reconstrução que pro Chicago, por exemplo, tá durando muito tempo para voltar. Não é o caso do New England, que é uma outra franquia, muito maior em relação ao Chicago na NBA. Mas como é que é tratada essa paciência do torcedor nesse processo de reconstrução? Porque aqui no futebol brasileiro ninguém tem paciência, não. O ídolo sumiu, eu quero um outro, eu quero ser campeão, eu quero um técnico bom. Como é que funciona esse processo? Nossa, muito bom. Essa pergunta é a que não quer calar, né? Quanto tempo vai durar a reconstrução do Patriots? Eu acho que não existe uma resposta correta para isso. Mas, outro dia, no nosso podcast, a gente falou muito sobre o que a inteligência artificial projeta sobre o Drake Maye. E foi muito interessante porque a gente viu ali alguns Super Bowl rings, né? Ou seja, alguns anéis de Super Bowl. E eu gostaria muito que esse fosse o nosso caminho, que a inteligência artificial estivesse correta, para que a gente volte novamente a ganhar e aí ultrapassar o nosso GOAT, né, Tom Brady, porque acima da gente, só ele que tem mais anéis. É verdade. É porque ele acabou ganhando quando foi pra Tampa, né? Sim. E é engraçado, porque o Patriots tem, assim, você fala, tem um jeito próprio de torcer e tem um jeito próprio de se fazer futebol americano, digamos assim, né? A gente vê, você pega o coaching staff hoje em dia, tem ex-jogadores ali, o próprio George Mayo, o head coach hoje, tem o Donta Hightower, que é técnico de linebackers, mantém tudo em casa, digamos assim. E como que é pra passar também esse jeito diferente do Patriots de ser pro público brasileiro, que a gente é uma realidade diferente, assim, nos times de futebol você tem ali o gosto pelos jogadores que vêm da base, mas nos Estados Unidos a gente não tem essa base, tem outro formato de se ter essa relação. Como que é trazer isso para cá? Então, quando a gente tá falando da parte de desenvolvimento, de formação, né, é muito importante a gente entender essa diferença. Nos Estados Unidos você tem uma formação através da faculdade, aí você passa pelo draft, etc. e tal. No Brasil, essa formação, eu como presidente da CBCD, eu vejo de uma forma muito diferente. Ela é feita através dos clubes, né? Então, esse trabalho de massificação, de entendimento, de identificação, ele precisa ser feito no Brasil, não é na escola, é no clube. E aí você perde, né, essa não essência, mas você perde o timing das coisas. Porque o torcedor de New England, ele já nasce torcendo para New England Patriots, independente se vai ganhar, se vai perder, né? A forma de consumir o New England Patriots é diferente. Além disso, a gente também tem
algumas iniciativas com fundação, que a gente tem a Fundação Patriots, cheerleaders, mascotes e por aí vai, né? Então, quando a gente fala em como a gente vai fazer isso no Brasil, um dos principais motivos que a gente trabalha com essas confederações é exatamente para que as pessoas elas comecem cada vez mais cedo terem acesso através de suas confederações. A gente está caminhando para o fim, vou fazer mais uma pergunta, depois vou deixar o Arthur encerrar com as perguntas que ele desejar. Como é que vocês tratam a questão social, né? Você falou de dar acesso, né? E, por exemplo, na última Olimpíada, a gente descobriu na Olimpíada que tinha uma atleta que era do movimento dos trabalhadores sem terra. Aqui em Brasília, a gente teve recentemente um menino que treinava na região mais carente do Distrito Federal. Ele pegava sacos de batata e transformava em rede de tênis para praticar o esporte preferido dele. E eu tenho certeza que num país tão continental como o nosso, a gente tem talentos que podem servir não somente ao futebol, mas ao futebol americano. Como é que vocês pensam em descobrir esses atletas, de repente dar oportunidade para que, quem sabe, um dia eles defendam as cores do Patriots? Eu acho que assim, uma coisa muito legal, muito diferente do Patriots é o trabalho que é feito através da nossa fundação. Uhum. Então, essa questão de já termos várias iniciativas dentro do próprio Estados Unidos, porque muitas vezes as pessoas também não têm essa visão de que nos Estados Unidos nós também temos essa defasagem, né? Não é só no Brasil. Então, esse tipo de apoio à confederação, à federação, a prefeituras ou como que seja, sabe? Justamente para que a gente tenha acesso a campo, para que a gente tenha acesso a levar um kit, por exemplo, uma bola de futebol americano que seja, para que essas crianças possam praticar o esporte, eu acho que seja talvez a nossa raiz, porque é algo que nós já fazemos no nosso mercado nos Estados Unidos. E algo que até o flag football, de certa forma, ajuda, né? Também, imagina pra gente aqui no Brasil, é difícil você conseguir colocar 11 meninos pra jogar contra outros 11, com capacete, com os pads, com tudo. Então o flag football é uma alternativa pra poder também fazer esse caminho de deixar um pouco mais acessível, né? Sim, e quando a gente fala do flag football, a gente está falando de um custo menor, né? Tanto para você montar um campeonato, porque você tem menos pessoas, é 5 contra 5. Claro que você pode adaptar, então isso também acaba ajudando bastante. Porém, quando a gente pensa na expansão do esporte, é importante entender que, por exemplo, no futebol, a gente tem o futebol olímpico, o futebol de Copa do Mundo e o futebol nacional. São 3 regulamentos diferentes. Então, como que a gente pode levar esse exemplo e transformar o flag football mais acessível, torná-lo mais acessível para as pessoas? Exatamente da forma que você falou, né? Trazendo o flag football, mantendo também a essência do tackle football, porque realmente é muito importante, isso faz parte da cultura americana. E a NFL, ela é a National Football League. Então, quando a gente pensa em manter também as raízes, é importante a gente entender essas diferenças, mas sem retirar um ou outro, né? Eu acho que aí é um trabalho mais de acrescentar. Sim, com certeza. E também o flag tem algo legal que é de maior inclusão, assim, que você vê que tem muitos meninos e meninas jogando. Sim. E também falar um pouquinho sobre essa questão do cheerleading, né? Você que tem essa experiência, como que é o caminho para quem se interessa, para brasileiras que pensam também tem essa paixão, como que é esse beabá até chegar onde você chegou, por exemplo? Apesar de ser uma situação diferente, né? Fugindo um pouco do futebol americano. Bom, eu falo muito que eu fui muito privilegiada em poder estudar em uma escola, né, nos Estados Unidos, crescer com essa cultura, ter isso no meu dia a dia. É muito diferente de quando você ama o esporte, você entende que o cheerleading, ele é uma modalidade esportiva, mas muitas vezes as pessoas... Inclusive tem competições no Brasil e estudou-se virar olímpica também, né? O esporte olímpico também. Sim, o cheerleading, ele inclusive... a gente teria que marcar um outro podcast para falar só de cheerleading, porque é uma das minhas outras paixões.
principalmente sendo presidente fundadora da Confederação Brasileira. Assim, a gente realmente pode marcar um outro horário, porque tem muito assunto. Mas de forma bem resumida, o Cheerleading NFL, ele é uma das disciplinas do cheerleading que está mais voltado para a área de performance cheer ou parte de dança. Então, assim, é o único cheerleading profissional que a gente tem hoje. Então, quando você se tornou uma cheerleader da NFL, ali é onde você para, né? E aí vem essa parte de transição de carreira, que aí você se torna dirigente, ou você se torna técnico, e por aí vai. O cheerleading competitivo, All-Star, ele também existe. Brasília é muito forte. Nós temos vários atletas da seleção brasileira que saíram daqui, que conquistaram as primeiras medalhas do Brasil. E isso é muito importante falar. Só que é uma das disciplinas. Então, quando a gente fala de cheerleading, é muito importante entender que existem essas duas esferas, existem essas duas ramificações e as duas são igualmente importantes. Porque agora no World Games, por exemplo, a gente vai ter duplas de freestyle pom. Ou seja, o cheerleading competitivo e atlético, como eu falei lá atrás, né, a parte do futebol, de ser a regra olímpica, a regra nacional, a regra Copa do Mundo, o cheerleading tem a mesma coisa. Então, é muito mais amplo do que às vezes a gente pensa que é. Sim. Fechando já? Pode, manda ver aí. Só perguntar mais uma. A gente fala muito do New England e no Brasil, mas esse fim de semana vão estar em Londres, né? Vão jogar contra o Jacksonville Jaguars em uma partida da NFL Internacional. Qual que é o seu palpite para o jogo? São dois times que estão 1-5, é um confronto ali importante. E o que você espera? Primeiro que eu estarei embarcando para Londres para acompanhar essa partida. Nós vamos fazer mais uma grande ativação do Brasil, agora em Londres. Legal. Então a gente está muito feliz. Nós temos alguns convidados que a gente está muito feliz mesmo que eles vão estar com a gente. E eu espero muito que eles sejam pé quente. Tomara. E para o restante da temporada, o Patriots está 1-5, ganhou a primeira semana lá em Cincinnati contra o Bengals, uma vitória assim até que foi surpreendente. Sim. E aí agora, o que você espera? Assim, se você pudesse dar um palpite, a gente está chegando na metade da temporada, qual que vai ser o recorde final do Patriots nessa temporada? Eu vou esperar os jogos, eu não vou chutar, porque pode ser que eu chute errado. Não tem problema. Agora, Arthur, a gente, só pra terminar mesmo, a gente tem um campeonato brasileiro, né, de futebol americano. Aqui em Brasília a gente tem Tubarões do Cerrado, tem Leões de Judá, tem alguns times que praticam, né? Como é que você vê esse esforço do brasileiro para competir de uma forma minimamente profissional, né? A gente aqui em Brasília também, há alguns anos, não sei se hoje em dia ainda é uma tradição, mas o pessoal juntava para jogar no gramado da Esplanada. Da Esplanada, jogava na Esplanada. Na Esplanada dos bens no centro do país tinha um pessoal que ficava jogando futebol americano. Bom, nós estamos inclusive conversando com a Confederação para ver onde mais nós podemos auxiliar dentro dos campeonatos. Então, seja trazendo essa parte educacional para o técnico, trazendo uma experiência melhor de dia de jogo para a família. É muito importante, isso faz parte do nosso DNA. Nós temos os nossos tailgates fora do estádio ali, onde as famílias se reúnem e é o dia de domingo onde que tá todo mundo junto. Isso é muito legal e a gente quer trazer isso também, auxiliando nessa parte de experiências e como mais a gente puder contribuir para o desenvolvimento, não só na parte de alto rendimento, mas na área também de lazer. Muitas pessoas praticam o futebol americano ali como lazer e não tem problema, né? Você pode praticar o futebol americano, que isso seja algo de lazer para você e tudo. Porém, quando você vai realmente pleitear uma vaga ou competir por uma vaga em um time profissional, a gente quer que a pessoa ela tenha pelo menos um conhecimento básico. Então, dentro das nossas iniciativas, a gente vai estar auxiliando a confederação a dar esse espaço. Confederação e federações, né? Arthur, toda hora eu falo que é a última, mas aí vem uma outra pergunta na minha. Mas assim, a última mesmo. Eu fico muito feliz de estar conversando com você,
em um tempo diferente que a gente está vivendo, não somente no Brasil, mas no mundo. E diferente por quê? Porque a gente viveu durante muito tempo um período em que só homens tinham cargos elevados no esporte. E a gente acaba de ver a Yane Marques ser eleita vice-presidente do COB, a gente tem a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, a gente tem uma presidente, a única presidente, por sinal, de federação, na Federação da Paraíba, de futebol, e a gente tem agora você como gerente de negócios do New England. Eu queria que você falasse também sobre esse paradigma que você lutou para quebrar. Nossa, essa aí você vai me fazer chorar, hein? Eu acho que o caminho ele nunca vai ser fácil, mas com muita perseverança, com muito respeito, com muita dedicação. Não é fácil o nosso dia a dia, posso te afirmar isso. Quem fala que o mundo do esporte para mulher é fácil, tá mentindo, não é fácil. Só que eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar e representar uma marca como New England Patriots, que eu tenho muito orgulho, porque 43% do nosso corpo de diretores e vice-presidentes do New England Patriots são compostos por mulheres. Que legal. Então, dentro de casa, eu tenho inspiração diária de mulheres que são mães, de mulheres que são guerreiras, de mulheres que trabalharam muito para conquistarem os seus lugares e um respeito enorme dos nossos colegas, homens que estão ali lado a lado com a gente, porque o nosso objetivo é o mesmo. Então eu te falo que quebrar essa barreira, para mim, que sou tão novinha, né? Eu tenho 33 anos, eu tenho um caminho longo ainda pela frente, realmente abrir as portas para as novas gerações, para as nossas meninas, para as nossas mulheres, para que elas tenham cada vez mais coragem de quebrar esses paradigmas, porque não é fácil, mas eu posso te afirmar, é muito bom. Legal. Arthur, como costuma dizer você, fechou? Fechou. Então é isso. Eu quero passar, antes da gente terminar, para suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo. Fica à vontade. Nossa, eu gostaria de agradecer a todos pela recepção. Como eu falei no início, eu amo Brasília, então vir aqui para mim é sempre um privilégio muito grande. E é muito bom agora vir e trazer o New England Patriots, não só para Brasília, mas para o Brasil. Então a gente vai estar aí nas nossas 5 regiões e muito obrigada pela recepção. Nós conversamos com a gerente de negócios do New England Patriots no Brasil, Lara Magalhães. Eu comecei errando o nome dela, eu peço desculpa mais uma vez, mas a gente vai corrigir na edição. New England Patriots, ex-campeão da NFL, 2001, me corrija se eu estiver errado, 2001, 3, 4, 2014, 16 e 18. Que história, hein? É o maior, né? Dá pra dizer que é o maior? Eu sou suspeita a falar, pra mim sempre será. Então eu agradeço a sua audiência, muito obrigado, um abraço, toco e me voe.